a forma com que você estruturou a sequência ali, parece que assim, não é um passo de cada vez, é meio passo, vamos aqui, meio passo, mais meio passo, e isso vai sedimentando ali uma base legal. Às vezes, igual eu até te mandei um vídeo outro dia que você falou realmente que não fazia sentido eu me preocupar com músicas ainda. Às vezes você fica tentado aqui, você, já sabendo ler alguma coisa de partitura, você abre uma partitura e quer tentar tirar uma música. Então, assim, às vezes eu faço isso para quebrar o gelo ali, para relaxar melhor, mas dentro dos exercícios, eu acho muito interessante a forma que você vai evoluindo. Então, eu acho que está ajudando bastante, sim. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Eu sou Alessandro, né? Tenho 45 anos, sou nascido e moro aqui no interior de Minas, numa cidade que se chama Conselheiro Lafayette. Ficamos a 100 quilômetros ao sul de Belo Horizonte, entre várias cidades aqui mais conhecidas, né? Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes, São João del Rei. Todos nós somos vizinhos aqui. Lafayette é considerado uma cidade, vamos dizer assim, micropolo regional, né? Porque nós somos maiores do que Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Ouro Branco, enfim. Eu sempre gostei de música, mestre. Sempre já aprendi um pouco de violão, aprendi um pouco de guitarra, aprendi um pouco de teclado, piano e sempre gostei de música. Então, assim, recentemente, o que que me levou para o violino, né, a despertar o interesse por aprender a tocar o violino? Diante da cirurgia que eu fiz, né, eu tenho algumas limitações por um prazo relativamente prolongado, por exemplo. Uma guitarra é um instrumento mais pesado para estar no corpo por muito tempo. O violão dá para tocar, tal, mas eu pesquisei e vi assim, que o violino é um instrumento que ajuda muito na questão postural, de você estar relaxado, você estar ereto, olhando para frente. Então, isso para minha coluna, acho que eu vi um fator favorável. E eu não posso, eu estava com a vida física ativa, fazendo personal, academia, enfim, não posso fazer por um período longo, então eu precisava ter alguma coisa que eu pudesse dedicar minha atenção, né? E o violino já estava na pauta. Quando eu comprei o violino, na minha cidade aqui teve uma apresentação de um grupo que eu achei maravilhosa, então assim, uma coisa já conectou com a outra. E aí eu já comecei a pesquisar na internet, ver as referências, te encontrei lá no YouTube, né? E através do YouTube passei a te seguir no Instagram. E quando você soltou, né, aquelas propagandas do seu curso, de fazer parte para poder aprender, eu achei que encaixou direitinho com o momento, com aquilo que eu precisava. E aí nós estamos aqui hoje, juntos. Legal. E tem quanto tempo que É você um tá grande prazer para mim, viu? Obrigado, obrigado, Alessandro. Tem quanto tempo que você tá com o violino, assim? Que comprou o violino, pegou o violino, tem quanto tempo? Eu jamais havia encostado um dedo no violino na vida. O violino, quando eu comprei, ele chegou aqui na minha residência no dia 28, tá até anotado aqui no caderno. No dia
perdão, no dia 8 de outubro. Então hoje tem aí 40 dias mais ou menos. Sim, tá bem recente, bem recente. E os Muito. outros instrumentos que você tocava, que você toca ainda, né? Guitarra, violão, piano e tal, tem quanto tempo, assim, de experiência com esses instrumentos? Então, eu há muitos anos, né, eu comecei por baixo aí, pelo menos uns 15 a 20 anos, mas nunca, até cheguei a tocar violão em barzinho e tal, mas assim, foi por pouco tempo, porque eu sempre tive que conciliar com o meu trabalho e passei longos períodos, né? Meus instrumentos estão aqui, estão servindo mais de enfeite, acumulando poeira, porque eu fico muito tempo sem tocar. Então, assim, música eu acho que pode ter talento, pode ter tudo, mas tem que ter repetição, tem que ter disciplina, que seja um pouquinho todo dia. E aí, às vezes, quando eu me animo a pegar de novo, até eu regular o equipamento de som, amplificador, pedais, enfim, aí eu já desanimo, eu falo assim, não. Agora o violino não, o violino está aqui do lado, eu pego ele, e se for preciso, eu rapidinho estou tocando. Então, assim, eu Já tá mais, preciso mais de fácil me acesso, dedicar mais. assim, né? O acesso é mais fácil. Não, legal. E você já sabia ler partitura? Já? Você já tocava com partitura, algum outro instrumento e Não, tal? isso aí já foi uma coisa fantástica, porque eu sempre careci de aprender teoria e sempre toquei por cifras, nunca já me interessei, mas nunca tive facilidade para aprender a ler partituras. Mas agora, sim, com as pequenas pílulas, né, de partituras que a gente precisa ir se inserindo, eu estou começando a entender e tá começando a fluir, eu estou achando legal. Sim, e tá reconhecendo super rápido as notas, né? Que é importante. Pois é, rapaz, eu consegui fazer as 80 um dia depois que finalizou. Mas, assim, é muito legal a evolução, né? Do primeiro dia, o primeiro print que eu fiz no celular, imaginando que seria uma boa marca, era 40 e poucas notas É, por em um minuto. minuto. E ainda assim, se for pensar, né? Ah, pô, consegui ler 40 notas por minuto. Ah, não tá ruim. Mas para ter uma leitura mais fluente, mais direta e tal, mais fácil, né? Tem que ser mais rápido, né? Que é aquilo que eu sempre falo, assim, pelo menos de uma nota por segundo, de chegar no 60 notas em um minuto, né? Lá no aplicativo, né? É, Mas aí você passou, foi indo, foi indo, foi indo. E eu sempre puxo um pouquinho mais, né? Tá, ah, não, vamos fazer, foca aí no 6.000. Chegou no 6.000, fala, não, agora vamos pro 7.000, foca no 7.000. é, E aí chegou, aí, ó, chegou em 80 notas, cara. Tá muito bom, assim, a leitura realmente tá funcionando muito bem. assim, o mais interessante é que, assim, eu tenho mais ou menos uns 2 dias que eu não pego aquele aplicativo. Mas se eu pegar agora e sentar e tentar fazer agora, eu já vou começar na primeira a fazer algo acima de 72, Sim. 73. Então, assim, Aham. vai ficando, a gente vai internalizando de uma forma muito natural. Foi muito Sim. legal a evolução. Não, legal. E a prática da leitura, né? No violino é realmente é diferente do violão, da guitarra. Você precisa, né, da partitura. Não tem como aprender bem sem partitura no violino. Assim, até tem gente que toca sem partitura, mas você fica meio preso, né? Porque você não consegue fazer um exercício direito, porque você não sabe como que seria o exercício. Você não consegue tocar uma música que você nunca ouviu, por exemplo, né? Você tem que sempre ouvir a música, ver alguém te ensinando como fazer a música. E a ideia não é essa, a ideia é ser independente, é conseguir ter uma leitura fluente, conseguir jogar isso no violino depois e você pode tocar qualquer coisa, né? Então é igual ler um livro. Quanto mais É verdade. você melhora na leitura, você tem uma liberdade de conhecimento, um mundo, né, de conhecimento literalmente ao seu dispor. Agora, se você não sabe ler e precisa sempre que alguém leia para você uma historinha, um livro, porra, aí é muito mais difícil. Você não É vai verdade. conseguir, né? Então a mesma coisa na música. Por isso que a leitura é muito importante no violino, né? Que é naturalmente um instrumento erudito, né? Um instrumento clássico, né? Então precisa realmente da partitura para poder evoluir mais rápido, evoluir melhor. Então a leitura fluente nesse nível realmente é muito importante para o violino. Não, sem dúvida. Né, por se tratar de um instrumento mais de melodia, né, do que de harmonia, a partitura é condição sine qua non aí para você Sim. conseguir
né, se desenvolver, porque senão você fica igual papagaio, né? Você só consegue repetir aquilo que você memoriza. E quando você tem a partitura à sua disposição, você Sim. pode jamais ter escutado a música que você vai conseguir executar e vai sair Exato. alguma E vai coisa sair a bem, música, assim, né? vai Tá tudo sair. escrito lá, tá? Nota, ritmo, pausa, frase, se é cresce, decresce e tal. Tá tudo lá na partitura. É óbvio que, assim, nesse começo ainda a gente não tá vendo partituras complexas. Mas você já tá sabendo ler, identificar as notas bem e já tá identificando os ritmos, né? As durações das figuras e tal, com os exercícios e tudo mais. Então, é o começo de tudo, né? Mas, assim, já tá realmente num nível de leitura muito legal. No violão você não chegou, né, a tocar, tipo, violão clássico, porque no violão clássico tem partitura, né, assim. No violão clássico tem, mas eu sempre toquei assim, por hobby, né? Rock, essas músicas tradicionais aí que todo mundo toca. Nunca me direcionei pro violão clássico. Uhum. Eu tenho a filha de um amigo meu que acabou de formar agora lá em São João del Rei, apresentou uma peça dela lá com violão, maravilhoso, cara, maravilhoso, assim. Sim, Uma capacidade técnica incrível, né? Então, assim, aí eu fico pensando, puxa vida, eu há tantos anos tocando, nunca tive a cara de coragem de falar assim, vou aprender agora a teoria. sim. Mas, Tudo tem o seu ah, tempo. né, como se diz, né? Nunca fui profissional da música, né? Música sempre foi um hobby, um escape. E a gente, principalmente depois dos filhos, por exemplo, e quando eu ainda tocava aqui, eu chegava, meu baixinho, eu tenho uma filha de 8 e um filho de 6 anos. Quando eu era pequenininho, eu chegava, ele já tinha mexido nos knobs dos amplificadores, já tinha modificado a configuração toda. Então, assim, não dava para tocar. Então, assim, você trabalha, filhos, casa, então é realmente difícil, mas Sim. agora eu acho que com o violino a gente vai caminhar bastante tempo juntos aí. Legal, legal. E o que que você sentiu, assim, já, apesar, além, né, dessa parte de leitura e tudo mais, né, mas vendo os exercícios do curso lá, já tá fazendo e tal, o que que você sentiu, assim, dentro do curso? Você sentiu que isso tá te dando uma base técnica no violino também? Eu estou achando muito legal, assim, porque a forma com que você estruturou a sequência ali parece que, assim, não é um passo de cada vez, é meio passo, vamos aqui, meio passo, mais meio passo, e isso vai sedimentando ali uma base legal. Às vezes, igual eu até te mandei um vídeo outro dia que você falou realmente que não fazia sentido eu me preocupar com músicas ainda. Às vezes você fica tentado aqui, você, já sabendo ler alguma coisa de partitura, você abre uma partitura e quer tentar tirar uma música. Então, assim, às vezes eu faço isso para quebrar o gelo ali, para relaxar melhor, mas dentro dos exercícios, eu acho muito interessante a forma que você vai evoluindo. Então, eu acho que está ajudando bastante, sim. Legal. E o que que você sente que é a E ainda tem sua. lá, acho que 300 e tantas aulas ainda pela frente, puxa, tem muita coisa pela frente ainda. Sim, e vai ter muitos meios passos ainda pra frente, né? E isso, nossa, eu tô longe, só 40 dias. Você tá Daqui uns engatinhando ainda, 3 anos tá? eu É, não, você tá chego lá. engatinhando ainda. O que que você sente que é a sua maior dificuldade hoje, assim, no violino? Dificuldade prática mesmo, assim. O instrumento, quando você domina um instrumento, é como se ele fosse uma extensão do seu corpo, né? Por exemplo, quando você dirige um carro, você entra no carro a primeira vez, você fica perdido. Depois de anos que você dirige, parece que é uma extensão do seu corpo. Então, como eu nunca toquei o violino, nunca vi encostado, a questão da coordenação motora, a questão de postura, de concentração ali no início, até aquilo ali se internalizar, realmente é o que eu considero mais difícil. Às vezes eu estou posicionado com o violino, corpo relaxado, reto, está encaixado direitinho. Aí depois eu tenho que prestar atenção na pegada do arco e concentrar o arco ali entre o espelho e o cavalete. E aí você, de repente, já desalinhou no braço, volta para o braço, sai uma coisa. Então, acho que é com o tempo, a coordenação, daqui a pouco, com a prática diária, aí o violino começa também a fazer parte como extensão do nosso corpo, né? Sim, com certeza. É tipo uma criança aprendendo a andar, né? Assim, primeiro aprende a dar um passeio ali, só o passo É, mesmo, ainda se equilibrando mais ou menos, tal. Depois ela pega um jeito ali de andar, aí começa a andar. Aí ela vai tentar correr, aí vai tentar correr, cai. Aí vai tentar chutar uma bola, chuta errado, né?
Que toda criança, assim, a bola vem vindo, ela chuta o vento, né? Assim, não acerta a bola. Exatamente. Acho que só se for um prodígio que vai chutar a bola de primeira, assim, tipo, porque não acerta. Não, não, não tem jeito. Então é a mesma coisa. Aí depois, óbvio, né, de tanta repetição e vai pegando, entendendo, né, e entendendo o equilíbrio do corpo e tal, a criança consegue fazer as coisas depois, né? Senão não ia ser criança, né? E toda criança precisa chutar uma bola, É brincar, verdade. correr, né? Então, a mesma coisa no violino. A gente, no começo, é um negócio muito louco, assim, é duas peças desconectadas, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você faz assim, o arco vai longe, assim, né? Faz outra coisa e treme. Aí você foca aqui, aí aqui fica de outro jeito. No Exatamente. começo é assim, no começo é assim mesmo. Mas o bom é que quando ficar um pouco melhor nisso, a gente vai colocar outras dificuldades. É, então sim, o desafio ainda é grande. Eu não me iludo. Não me iludo porque eu sei, assim, eu tenho. Uma vez eu vi, assim, aquela questão de você. Eu esqueci como é que é o nome do método, mas quando você se propõe a fazer uma coisa, comece a inserir aquela coisa na sua vida. Sim, Então, por exemplo, quando eu saio com o meu carro, antigamente eu escutava uma banda que eu gostava, hoje eu coloco uma música clássica. Eu sim. costumo ouvir orquestras. Então, assim, aí às vezes eu estou em casa, vou assistir alguma coisa na televisão, eu vejo lá um violinista famoso, um Uhum, virtuoso, e aí você começa a ver, puxa, olha quanto a distância, o tamanho para me chegar sim, naquele parecido com aquilo ali. É muito, então assim, eu não me iludo, eu tenho certeza que vão ter muitos desafios ainda pela frente e eu estou motivado com isso, né? Porque eu acho que a gente precisa de desafios para com temperar a certeza. vida da gente. Com certeza. Uma vida sem desafios é uma vida chata, né? Ah, fica monótono. O tanto de gente, né, que batalha na vida, tal, aí consegue, né, sei lá, ficar famoso e ganha muito dinheiro, tal, aí não tem mais um desafio, não tem mais o próximo passo, aí entra na depressão, e aí não, É, às vezes, sei lá, entra nas drogas e tal, né, uma situação muito comum, cara, assim, né, se você pensa é. nas pessoas bem-sucedidas, artistas e tal, é porque não tem um desafio mais, né? Já atingiu o máximo, né, do negócio. Tem tudo que quer, né? Não tem mais Exato. aquilo. Fala assim, me fala uma coisa aí que eu vou ter uma mínima dificuldade. É. Aí é o que a gente vê aí, muitos bilionários aí e- indo para o espaço aí com o Elon Musk, pagando caro para ficar lá 5 minutos em gravidade zero. Teve há pouco tempo, teve um acidente lá que infelizmente aconteceu com um submarino lá na Sim, Fossa das verdade. Marianas. Verdade. Então os caras começam a fazer coisas radicais assim, porque para preencher de repente um vazio que às vezes a pessoa tem, né? Com certeza. E, cara, assim, pode ficar tranquilo que nunca vai chegar o fim no violino, assim. Vai ser o resto da vida assim mesmo. E você sempre vai ver, Bacana. assim como eu vejo hoje em dia, mesmo tocando violino há agora 26 anos, eu ainda tem coisas que pra mim eu falo, pô, isso aqui eu preciso me esforçar mais pra chegar nesse nível. Ah, isso aqui tá difícil pra mim, tal, assim, eu vejo outras pessoas, eu falo, pô, eu não tô nesse nível, então dá pra evoluir mais, assim. Quanto mais é igual subir uma montanha, né? Quanto mais alto você vai chegando, você tem uma visão melhor da parte de cima. E aí você começa a entender, opa, ainda não tô no topo. E sempre vai ser assim, vai ser uma montanha infinita mesmo, né? É óbvio É que a legal gente você vai ter esse chegar num ponto pensamento. bom, né? A gente chega num ponto bom. Mas você sempre, quanto melhor você for, mais você vai ver que dá pra ser melhor ainda. Então, esse é o caminho natural mesmo com o violino, né? Tem Assim, que preservar essa humildade aí sempre para conseguir evoluir, né? Infelizmente aqui na minha cidade a gente não tem nem nenhuma orquestra, nada assim que poderia ser mais uma forma de participar. Eu vejo aí, por exemplo, acho que você mora em Dayatuba, né? uhum, Aí vocês têm a orquestra. Então, assim, buscar isso. E eu acredito que ali na orquestra, com certeza você vai ver alguém que está fazendo alguma coisa que pode te acrescentar, ou você pode compartilhar alguma coisa que a sim. pessoa precisa. Então, infelizmente aqui eu não tenho isso, mas aí hoje existem as ferramentas aí online para a gente poder tentar completar esse vazio aí. Sim, com certeza, né? Antigamente, para você ter acesso a um professor desse nível, era só se você fosse numa cidade grande, pagasse muito caro para fazer as aulas, e assim, seria um negócio exclusivo mesmo, né? Assim, hoje em dia é muito mais fácil É, realmente com a internet, né? Assim, ajuda aqui, demais. em Conselheiro Lafayette, aqui tem acho que tem alguns professores, mas assim,
as aulas são muito espaçadas, uma aula por semana, Uhum. o custo realmente é menos acessível. E aí eu acho que com esse intervalo tão grande, mesmo que eu fique repetindo, praticando a mesma coisa, eu acho que a velocidade de aprendizado ela é bem menor, bem Sim, menor. com certeza. Não, legal. Bora lá, como que você organiza os seus estudos aí, Alessandro? Como que você faz? Quanto tempo você toca assim no dia, mais ou menos? Como que você está organizando isso? Então, desde que eu comecei lá, tá aqui, ó, o violino chegou dia 8 de outubro e eu comprei o seu curso no dia 12 de outubro. Tá aqui, Dia das 12 do Crianças, 10. deu um presente para você mesmo. Para mim. Dia 12 de outubro. Então, assim, temos aí 30, quase, um pouco menos de 40 dias. Desde o primeiro dia, deve ter tido uns 3 ou 4 dias que eu não encostei no violino. Os outros, todos eu encostei e, em média, aí de 30 minutos a 1 hora por dia que eu consigo no mínimo. Eu tenho seguido, né? Estou aqui com os exercícios, né? Uhum, Mesmo que eu já esteja lá, já assisti às aulas do primeiro dedo, uhum. mas eu ainda não estou fazendo os exercícios do primeiro dedo. Eu estou ainda nos saltos, mas todos os dias eu começo do primeiro. Sim. Eu começo do primeiro. O primeiro exercício, corda solta, semi-breve, para tentar controlar o arco, porque às vezes o arco começa a pular, chega ali perto do talão, ele dá uma rangida. Então, assim, eu acho que repetir isso vai me ajudar a consolidar ali o controle. Então, eu vou do exercício um aqui até o 19 ou 20 parece, deixa eu ver aqui. Uhum. Cordas soltas vai até o 19, 20. Até o 20, porque o 21 é o primeiro dedo. E tem o outro método lá que você passa, Das que é ligaduras e tal. o legato, né? Que eu também já estou começando a treinar. Então, todo Legal. dia eu estou fazendo isso. Legal, não, e é importante mesmo, assim, e realmente manter essa regularidade, porque ainda é uma coisa muito nova, tipo, 30, 40 dias é muito pouco Muito. mesmo ainda com o instrumento, né? Então, ainda não tá, sabe, organizado, fixado tudo, né? Não foi ainda, né, assim, Não, internalizado ali para sair naturalmente, né? Então, realmente é muito importante. Esses exercícios iniciais são, assim, extremamente importantes para movimentação, para entender a altura do cotovelo, não esbarrar mais nenhuma corda, né? Esses de saltos acaba sendo bem difícil, né? Assim, sair de uma corda, pular uma e ir para outra sem sair o som dessa no meio, as é, ligaduras, né? Fazer o controle tipo das colcheias fica muito difícil, né? Tararararara, encaixar esse é, movimento e ficar bonitinho assim, né? Então tudo isso não é à toa, não é só para encher linguiça, né? Pelo contrário, é isso que vai te dar a base mesmo de construção sonora e essa naturalidade, né, com o instrumento. Então, ainda são muito poucos dias, muitos poucos dias para realmente criar isso, né? Mas assim, é importante fazer e ainda mais assim, até assim, aqueles primeiros 4 exercícios nem tanto, porque é mais só em uma corda só mesmo, né? Mas assim, é bom para fixar. Mas realmente os mais importantes são os que mudam, os que têm mudanças de cordas, que muda, faz uma coisa diferente, que tem ritmos diferentes e tal, assim, para realmente trabalhar, assim, trabalhar tanto aqui quanto aqui, né? De realmente a parte isso. motor e a parte mental mesmo, né, com o violino. Nos primeiros dias, por exemplo, que eu sempre tento treinar em pé. Comprei um espelho, botei ali o espelho. Aham. Nos primeiros dias, às vezes, eu sentia um desconforto aqui no ombro, uma dor nas costas, o braço começava a doer. Aí eu percebi, não, eu estou muito tenso. Sim. Não é assim. Revi os vídeos, naturalidade. Hoje, às vezes, ainda sinto um desconforto, mas já estou me sentindo mais relaxado com o instrumento. Então, assim, Uhum. esses exercícios, eles têm essa característica que você falou, da base mesmo ali, de postura, altura do cotovelo, mas eles também ajudam a gente a não se preocupar tanto em executar exercícios tão difíceis que Uhum. dá mais para a gente concentrar na postura. Sim, com certeza. Que é muito Porque quando você está importante, né? pensando lá no legato, quando você está pensando lá no legato, mudando de uma corda para outra, você nem está lembrando da postura, você está com a concentração 100% ali nas Sim. variações das cordas.
Exatamente, exatamente. Beleza, então agora você está fazendo, você falou que você está fazendo essa parte de saltos, já deu uma olhadinha ali no primeiro dedo, mas não chegou ainda a fazer. É, Vamos dar uma trabalhada mesmo aí de verdade agora, de tocar de verdade aí, para eu ver bora lá, como ué. que tá algumas coisas aí e a gente dá um feedback aqui legal. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Dois, três, quatro. Isso, beleza. É, só uma observação, só para tomar cuidado. Sempre que for fazer 4 tempos, realmente chegar lá na ponta. Eu sei que está sentado, às vezes o movimento atrapalha um pouco, né, para chegar até a ponta e de repente bate na perna, né? Mas se esforça para realmente usar o arco inteiro, assim. Eu sinto que o último pedacinho assim tá ficando meio sobrando, sabe, todas as vezes. Mas só Então, essa questão de velocidade, velocidade, um pouquinho mais de velocidade, né, do arco. ok. É, e isso vai ficar pior ainda, né, quando a gente vai fazer notas de 2 tempos. Então faz o 8, que é de 2 tempos. E aí, mesma coisa, sempre com mais velocidade para usar o arco inteiro. Perfeito. Dois, três, quatro. Beleza. Nesse final tava melhor, tava usando mais arco. Acho que você pensou sobre isso, talvez. Mas no É, começo tava faltando ainda um pedacinho. Tava sempre. Eu até tirei uma foto do iniciozinho de tudo pra você eu ver. acho que eu estou me sentindo um pouco travado porque eu estou sentado. Deixa eu tentar Sim, voltar para o celular.
Tá Que aí bom. eu coloco ele no suporte aqui, acho que vai ficar, Beleza, eu acho que eu beleza. vou ficar menos pior. Beleza. Pior que agora eu tenho que olhar para cá, porque a pauta está aqui e a câmera está para cá. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Só lembrar, esse exercício Eu acho que eu lembro, eu acho que eu ele tem lembro. duas vezes cada mudança. Sol, ré, depois ré, lá, depois lá, mi. E aí depois volta. Ok, vamos lá. Dois, três, quatro. Beleza, beleza. Faltou só uma vez tocar o Mi, mas não teve problema não, deu pra ver bem. Agora tava melhor, o controle da quantidade de arco tava funcionando melhor. Entendi. Deixa eu passar mais pra frente agora. Faz o 12, que tem essas mudanças de figuras, né? Que tem, começa com quatro tempos. Se você quiser, o Alessandro, deixa eu pensar um jeito disso. Se você quiser, dá para entrar pelo celular direto mesmo no Zoom e e aí eu compartilho a partitura aqui na tela. E aí você vê no celular, entendeu? Na hora. Ah, aí fica bom, acho que fica bom. Então, entra aí pelo celular direto mesmo, entra pelo. Porque acho que você não vai ver se ficar só usando a câmera do celular. É, Beleza. Não, mas já deu para ter uma boa ideia do negócio que eu queria te falar. Pode dar pause no metrônomo aí por ok. enquanto. Vou pegar o meu violino aqui, só para falar dessa. Você vê que aconteceu umas duas, três vezes esse som arranhado, né? Bem perto do talão e tal. Mas, na verdade, não é por falta do controle do talão, porque isso você tem até, você já tem uma boa noção do peso do talão. Se você toca agora, não vai sair arranhado. Toca aí, só assim na corda, qualquer corda, só perto do talão pra ver. Tá vendo? Você já tem essa noção, você já criou. Mas qual que está sendo o problema? Nesse exercício especificamente, a gente tem essa variação de velocidades. Então, você está saindo de uma nota de quatro tempos para uma de dois, depois para de um, e aí volta para de quatro, né? Então, o tempo inteiro tem essa mudança. Faz um, dois, três, quatro, dois, e aí tem as notas de um. E aí tem uma nota de 4 de novo. Dois. Então muda totalmente a velocidade. Só que qual que está sendo o grande X? Nessas últimas duas notinhas que tem de quatro tempos, deixa eu colocar aqui na tela de novo, aqui, só para deixar bem ilustradinho aqui, né? Essas duas últimas que tem de quatro tempos, precisa de um pouquinho mais de movimento para você conseguir chegar na nota de quatro tempos de novo com o espaço total do arco. Porque se você chegar na nota de quatro tempos sem espaço, aí não sai, realmente não funciona, né? Tipo, se você tá aqui e aí fez aqui, e aí ficou aqui, aí você tem que fazer agora quatro tempos nesse pedaço aqui, aí fica. Aí fica bom.
Então, sempre que chegar nas semínimas, pensa assim, o começo das semínimas são 4 semínimas. As duas primeiras, beleza, é bem controladinho, com aquela distância normal, né? Tipo, você tá vindo dó, ré, aí chegou aqui, só que essas duas últimas tem que chegar lá na extremidade, pra ter 4 tempos. Dois, três, quatro. Porque senão acontece isso, de fazer, tipo, e aí fica tipo aqui assim, e aí você faz 1, 2, 3, 4, e aí não tem mais espaço para tocar os 4 tempos. Então é muito importante nesse tipo de exercício prever um pouco melhor a próxima nota. Então, se a próxima nota tem 4 tempos, eu preciso chegar na extremidade. Chega ou no talão ou na ponta, né? Onde que for necessário chegar. Mas Eu acho tem que o que. tipo, desculpa, querido, eu acho que o tipo seria mais ou menos isso daqui, né? Isso, tem que chegar bem na extremidade. Então, exagerar um pouquinho. Faz o contrário disso, faz o Ré começando pra cima. Ré, lá, Ré. E aí tem que chegar lá na ponta depois. Isso. Isso. Ainda mais pra ponta. Tem que chegar mais na ponta, tipo, ó. Aí vai lá na ponta mesmo, ó. Pra ter espaço pros 4 tempos. Isso. E aí muda totalmente a velocidade para fazer os 4 tempos, né? Então, nesse exercício, tem que ficar o tempo todo mudando a chavinha. Velocidade dos 4 tempos, depois velocidade para 2, depois a velocidade para 1, e aí volta para o 4. Então, aí é lento de novo e tal, mas tem que ter espaço no arco, porque se não tiver espaço, não tem como, não vai caber os 4 tempos. Então, tenta exagerar um pouco nessa, principalmente na última semínima. Ela tem que chegar na extremidade. Então, se você tá aqui e vai ter que levar até o talão, é até o talão mesmo. Para ter o espaço para fazer 4. E se você tá aqui, tem que chegar até a ponta mesmo para ter espaço para os 4 tempos. Isso, isso. Essa é a ideia, essa é a ideia. Faz mais uma vez agora pensando nisso. Aí. 12. Isso. Bora lá. Deixa eu ligar o metrônomo. Muito baixinho. Mas vamos lá, vamos tentar. Tá bom. 1, 2, 3, 4. Desculpa. Ré, lá, ré, ré. É porque tá pequeno pra você aí, né? Mas você foi já direto pro lá aqui. Na verdade era o ré de novo. Ré, lá, ré, ré. Vamos tentar seguir aqui. Vamos lá. 3, 4. Isso. Não, mas deu para entender, deu para entender. O... Isso. Esse tem que ser o pensamento mesmo, assim, né? De tá fazendo, mas sempre pensando na próxima. Sempre a próxima nota é mais importante, porque você precisa ver quanto de arco eu vou ter que organizar para isso. Aí você viu que agora, prestando atenção nisso, surgiram outras dificuldades, né? Assim, deu uma tremida no arco numa hora que não era para tremer, tipo, você sabe como que faz para não tremer. Então, assim, porque a gente estava focando em outra coisa, né, agora.
que era divisão de arco. Então é importante realmente juntar tudo assim ao mesmo tempo, né? É a questão da coordenação que eu te falei, que às vezes eu concentro numa coisa e esqueço da outra, e aí quando eu vou pensar na outra, eu acabo confundindo e acabo me perdendo aqui na partitura, mas eu entendi bem a recomendação aí. Isso. Então, essa daqui é muito importante. Esse exercício, esse aqui você pode fazer todos os dias como aquecimento, porque é um exercício difícil. Então, assim, os outros até nem tanto, sabe assim, você já pegou bem a velocidade de 4 tempos, de 2 tempos, só lembrar de realmente usar até lá na ponta, né, do arco sempre. Mas esse principalmente vai ser um bom aquecimento para pensar em tudo, né? Para ligar o cérebro, né? Fazer tudo funcionar. Então, esse é um bom exercício para fazer de aquecimento. E aí sim, aí depois fazer todas as outras coisas. Aí pode fazer colcheias, pode fazer ligaduras, pode fazer os saltos e tal. E aí é aquele esquema de sempre mesmo. Então aí você pode me mandar mesmo lá, que lá no privado eu assisto, vejo como que tá, tal. Assim, tudo isso que eu vejo aqui, você fazendo um exercício, eu vejo num vídeo também gravado. Então, grava e me manda, que aí eu assisto, vejo e te falo, ó, isso aqui ficou legal, ficou bom, tal, tal, tal. Beleza, passa, não passa, ou então fica, trabalha outro esse lado aqui e tal. Então, assim, tudo isso eu realmente estou aqui para isso. Esse é meu grande trabalho, acompanhar esse processo, né? Eu fico um pouco constrangido, mestre, porque pelo que eu vi, por exemplo, só no grupo dessa 16ª turma, salvo engano, são 130 e poucos colegas. Então, assim, imagina se todo mundo for mandar vídeo pro Arthur e precisar de um feedback, o cara não vai ver, pô. Então, Não, mas pode mandar, eu tô aqui para isso, cara. Assim, pode ficar tranquilo. Todos os dias eu abro, eu já deixo o WhatsApp aberto no computador e assisto tudo pelo computador. Eu não baixo o seu vídeo no meu celular, tal, nada disso. Eu assisto só pelo computador. Coloco o fone aqui, assisto, vejo. E assim, vai ser coisa assim de 40 segundos. Um exercício desse é 40 segundos. Então, eu sei que o feedback disso é muito mais valioso do que esses 40 segundos. Então, realmente é muito importante mesmo, assim, ter esse acompanhamento, né? Então, pode mandar sim, sem problema. Não precisa mandar todos os exercícios toda hora, mas assim, estou sentindo que não tá 100%, ou então, não sei se tá 100%. Manda, porque aí a melhor coisa é garantir, né? Então, aí grava rapidinho, me manda ali e tal. Estudou no dia? Pega assim, o último minuto dos estudos, grava um vídeo e me manda lá. E aí eu vou responder. Então, todos os dias eu sento para responder aqui. Então, pode ficar tranquilo que isso aí já é parte do meu trabalho já. Então, eu sento para fazer isso. Então, pode mandar. E aí, assim, no geral, para a quantidade de dias que você tem de violino, você tá com uma noção. Tá entendendo, tá, sabe, o mecanismo tá funcionando. O que falta ainda é realmente as horas de voo, né? Então, assim, já fez ali as instruções iniciais de piloto, mas precisa agora ter horas de voo, precisa, sabe, fazer mais, encaixar mais, né? Então, agora é o momento para isso. Mas sempre pensando nesses detalhes, assim, você viu que agora que a gente acrescentou um pensamento a mais, ficou mais complexo, né? Então, mas vai ser sempre assim, sempre a gente dá meio passo até aquilo ali ficar mais internalizado. Quando ficou internalizado, a gente joga uma pitadinha de outra coisa ali no meio para ficar mais complexo de novo, até se acostumar com tudo. Acostumou com tudo, mais uma coisinha, e assim a gente vai subindo de nível, né? Então, realmente, a ideia é essa. na, na, na vivência do andamento do nosso curso, por exemplo, esse primeiro mês, você trabalhou o desafio lá do aplicativo. Você tem costume de criar outros desafios, outras demandas para a gente poder, vamos dizer assim, puxar a turma para frente, motivar o pessoal? Sim, agora que não vai tocar mais, pode trocar os áudios de novo aí, pode ligar o áudio Ah, do... eu vou voltar para o computador aqui. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de uma semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso,
vai lá no link que está aqui na descrição, né, no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. A gente tem desafio, sim. Inclusive, agora vai sair um desafio novo. E esse é de prática. Esse é tocando. Que vira e mexe eu faço esses desafios com os alunos que são de músicas, né? Então, eu escrevo um arranjo de uma música com várias vozes diferentes. Então, são 4 normalmente, às vezes 5. E sempre tem uma bem mais fácil, só com corda solta mesmo, um negócio mais light, para poder encaixar até com quem está começando. E tem outros que tem um pouquinho mais de dificuldade, tem outras que são bem mais difíceis. Então, eu faço 4 vozes com 4 dificuldades diferentes. E aí eu deixo uma base para gravação. Então, aí você tem que colocar no fone de ouvido para tocar, né? E gravar junto com essa base. Mas aí eu preciso do seu áudio com o violino, né? Então, aí você grava Entendi. junto e tal. Mas eu devo Vai ser soltar legal. isso, eu acredito que ou hoje ou amanhã lá no grupo. Tá. Então, vai ser uma música que todo mundo conhece, que é bacana, é legal e tal. Não vou contar para não estragar a surpresa, mas entre hoje e amanhã, assim, eu tô acabando agora. Já escrevi tudo, vou gravar a orientação do desafio, né, e colocar na página, e aí mando no grupo. Acho que é entre hoje e amanhã, porque aí eu dou 30 dias. Então são 30 dias para se preparar, para estudar, gravar e tal, e me mandar. Muito bom. Como que você lida com, por exemplo, a nossa turma é a 16ª, né? Eu imagino que deve ter a primeira. Tem, Como que tem você, todas. como que você lida assim, por exemplo, que são centenas de alunos e, obviamente cada um tem o seu ritmo, tem uns que avançam mais rápido, outros não, mas aí de repente você é demandado por um aluno lá da turma 3. Como é que é isso? Eu Você vai chegar ao respondo. ponto que você vai precisar de mais de 24 horas por dia. No geral, assim, pelo que você tá vendo também, inclusive dentro do curso, você vê que é tudo bem explicadinho, é bem realmente É, assim, feito para sim. você fazer mesmo meio passo por vez, né? Então, no geral, assim, de dúvidas mesmo, surge muito no começo. Então, assim, por exemplo, a sua turma agora é a que mais demanda, porque ainda tem muita dúvida inicial, às vezes coisas básicas, né? Ah, não sei se meu arco tá apertado do jeito certo, tô fazendo os exercícios aqui e tal, aí me manda e tal. Então, as primeiras, assim, as primeiras não, né? A turma mais recente é sempre a turma que mais me demanda tempo, mais me demanda cuidado ali, né? De atenção e tal ali. Mas é natural que com o passar do processo, o aluno identifica como é o processo e de tanto receber feedbacks, o aluno começa a ver os próprios erros também. Então, nesse momento, você não via seu erro. Por exemplo, esse erro de pensar no controle da divisão do arco, você não tinha sacado isso ainda. Então, por isso que É, eu, faltava o espaço ali, né? Então, eu aos aqui, poucos, esses feedbacks. se eu tivesse treinando sozinho, eu pararia e voltaria no início. Mas Uhum, aí, como para a gente otimizar o tempo, eu acabo seguindo. Porque às vezes, quando eu sinto realmente que não, que o arco fica curto para fazer aquelas notas, aí eu vejo que dá errado, eu paro e volto no uhum, início. sim, Mas assim, a sua pontuação foi muito legal. sim. E eu entendi, assim, a gente que é mais fresco, vamos dizer assim, mais recente, a gente acaba criando mais dúvidas, mas realmente chega um ponto que a gente desenvolve a autocrítica mesmo, Exato. Então, né? assim, aí você vai ter todo o conteúdo que tem, tipo, de tudo que você tem que fazer. E aí você passa a mandar com menos frequência também. Então, tipo, os alunos, por exemplo, o aluno da turma 3, por exemplo, se ele seguiu tudo certinho, no padrão de evolução, ele está nesse momento tocando já um concerto básico para violino, uma coisa assim e tal, que demanda tempo. Você não estuda um concerto em uma semana, é impossível. Então, assim, você vai ficar uns 2, 3 meses trabalhando musicalmente aquela música, que é uma peça realmente mais complexa, né? E aí sim, aí você grava e me manda. Então, acaba precisando menos, mas quando precisa, são coisas muito mais técnicas. Então, Entendi. aí é realmente uma atenção muito mais profunda, né? Então, são correções de coisas que você nem imagina, assim, musicalmente, tecnicamente, né? Falando, né? Então isso acaba sendo o meu grande trabalho, né?
Mas eu realmente eu faço questão de acompanhar esse processo, porque eu sei que isso faz diferença. Né? Assim, Show. esse 1 minuto que eu parar para ver você tocando e mandar um áudio falando, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá e tal, cuidado com isso. Ou então, de repente já aconteceu, por exemplo, de um aluno que foi avançando meio sem mandar nada, e aí quando manda, eu assisto e falo, ó, não tá nesse nível. Não era para você ter chegado aí desse jeito. Então, assim, sugiro voltar ali 2, 3 módulos, refaz essa parte aqui, grava e me manda para ver como que tá. Aí até eu encontrar onde que você se perdeu no caminho. Então por isso que é importante mandar, porque às vezes é retrabalho depois isso, né? Se você não manda nada e vai passando e você acha que tá bom, e aí chega no ponto, aí quando você manda, eu olho e falo, não era isso. Entendi. Então, vai ter que voltar um pouco. Então, para evitar isso, é melhor acompanhar mesmo, é melhor realmente ter esse feedback. Não precisa mandar absolutamente tudo, porque agora você já está com uma noção melhor. Mesmo com pouco tempo, você está com uma boa noção. Então, e você tem já uma noção musical, uma experiência musical com outros instrumentos. Já não é assim qualquer coisa, né? Você já está ali sacando. Agora, a parte técnica é totalmente diferente, né? Sim, sim. Mas aos pouquinhos, isso fica mais natural para você também. E aí você passa a identificar esses erros e passa a entender que, pô, agora eu só melhoro isso se eu estudar mais mesmo disso aqui mesmo. Não é fazer novas coisas, é fazer isso mais vezes e mais consciente cada vez mais, né? Às vezes eu me gravo tocando e às vezes assim, quando eu vou assistir, eu consigo perceber coisas que durante a execução eu não Sim. percebo. E aí eu mesmo já falo, ó, isso aqui não, esse é um vídeo que eu não preciso nem mandar, porque eu já estou vendo que isso aqui está errado. Sim. Então, já Sim. deleto, vamos Que pro é muito próximo, grava de importante, sabe? novo e vai avançando. Essa análise externa é muito importante, porque é aquilo que a gente estava falando. Na hora que a gente está tocando, tem muita coisa acontecendo. Assim, por mais besta que seja, um exercício de corda solta, ligadura, sei lá, por mais besta que seja, não é simples. É um monte de Não, coisa acontecendo. É postura, é onde o arco está passando, é a altura do cotovelo, é movimento, é previsão da quantidade de arco que a gente tem que pensar. Cara, isso é muita coisa, encaixar com o ritmo ao mesmo tempo. Então, assim, não é simples. É um exercício que você olha, você não dá nada, mas para fazer ele realmente certo, não é fácil. Então, na eu hora que a gente até está ia te... tocando, não consegue perceber tudo isso. Aí, mas quando você vê a gravação de fora, a gente é muito Sim, mais crítico quando a gente se vê de verdade. fora. Às vezes o aluno fala assim para mim: professor, quando eu estava tocando aqui, tava melhor, viu? Mas assim, aí eu gravei o vídeo, ficou feio. Fala, não, o Não, vídeo não, te é isso mesmo. mostra o que você está fazendo. Então não é Isso. que o vídeo, ficou feio no vídeo. Não, se ficou feio no vídeo, é porque na hora que você está tocando, tá feio também. Mas só que você não consegue prestar atenção em tudo isso. Eu ia até te perguntar, por exemplo, com esses níveis de dificuldade, por exemplo, eu estou chegando lá nas ligaduras, por exemplo, tem um determinado exercício lá que você fala, que, por exemplo, você começa com o arco para baixo, numa semínima, e vai para cima, e eu fico pensando, como que chegou nessa conclusão de que a primeira nota é para baixo, a segunda e a terceira para cima, a quarta para baixo? Como que chegou nessa conclusão? Porque você tem que ver os tempos e dividir o arco antes de tocar. Exato. Você já tem que saber, olha, peraí, eu tenho dois tempos completos e eu tenho aqui seis notas diferentes. Então você já tem que pensar antes, não é isso? Exato. Que é isso que a gente estava fazendo agora. Tipo, já meio que É. prevendo as O próximas que vai notas fazer para já ter o para espaço de conseguir arco para pensar no executar. arco. A divisão do arco é uma coisa muito importante. E que às vezes quem não tem orientação no começo deixa meio de lado, assim, sabe? Acho que é só, vou passando aqui e Não, fazendo. não. Mas a divisão do arco é muito importante para conseguir ter um som melhor. Porque você vê que se você não pensa na divisão do arco, o seu som sai ruim. Porque chega num dado momento que você de repente não tem espaço para tocar o que era para É, tocar. E aí não tem isso. como produzir som sem arco. Não tem como, né? Então, por isso que é muito importante mesmo, né? E assim, essas questões, por exemplo, se você fosse ver uma música, né? Pegar lá uma partitura de uma música. Como que eu sei se o arco é para baixo, se é para cima, tal? Isso existe meio que um padrão. A gente sempre tenta, né? Assim, só que com o decorrer do tempo você vai notar esse padrão aos poucos. Que quando é uma partitura para violino, já tem os arcos marcados, né? Se é para baixo, para cima, já tem isso escrito.
Mas se você pegar uma partitura genérica, sei lá, para teclado, não vai ter arco marcado. E aí você tem que ter criado meio que um dicionário de arcadas. Porque a gente, no geral, no violino, a gente sempre tenta que o tempo forte, que é o primeiro tempo do compasso, seja para baixo. Porque para baixo a gravidade ajuda. Então pode ver que os nossos exercícios nunca começam para cima. Sempre começa para baixo. Sempre. Porque é a primeira nota, a nota que você vai começar, pá, para baixo. Só que agora, por exemplo, às vezes tem músicas que tem assim, sei lá, por exemplo, aquela Hey Jude. Hey Jude. É, Pá, 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 pá. O mais forte não é essa última nota que tem aí do outro compasso ainda, porque ela faz assim, um, dois, três. Aí começa. Pá, pá, é. pá, 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 pá. Então, essa primeira nota não é a mais forte. Então, eu não tocaria ela para baixo, eu tocaria ela para cima. Porque ela é antes de chegar no começo do compasso. Então, eu ficaria. Pá, e aí a próxima sim, que é pra baixo. Pá, Entendi. tá, 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 porque o começo do compasso é pra baixo. Então isso você vai pegar aos poucos, mas precisa criar isso, né? Então assim, tocando mais para frente, fazendo as músicas, as coisas, você vai começar a ver que vai chegar num momento que se você tocar, por exemplo, se eu começasse essa música pra baixo, pá, pá, dá pra tocar? Dá pra tocar. Todo mundo vai ouvir, vai saber que é a mesma música e tal. Mas eu me sentiria tocando ao contrário. Eu me sentiria tocando um negócio estranho. E mesmo que soasse tudo bem, soasse afinado, com o tempo certo, tudo certinho e tal. Mas eu me sentiria estranho com essas arcadas. Então, aos poucos, você vai criar isso, você vai criar essa sensação do que é o natural no violino em relação a arcadas. Mas isso é no decorrer das nossas horas de voo. Durante a estrada. Muito Isso. bom, mestre. Beleza, Alessandro. Então, com isso, aí agora tem os seus estudos, é seguir. Você já tá muito bem, tá com uma consciência legal para 30 e poucos dias, tá ótimo, tá bem controlado, tá bem entendido, tá lendo super bem a partitura por causa do aplicativo e tudo mais. E agora é seguir, mas seguir desse jeito, seguir como você tá fazendo bem feito e tendo essas atenções. E aí pode gravar, me mandando e tal, que eu vou acompanhando esse processo junto. Perfeito, mestre. Vou seguir, continuar na rotina. Agora com um pouco mais de liberdade que você passou, assim, não vou, pode ter certeza que eu não vou te incomodar muito, mas assim, de vez em quando eu vou para dar uns É checkpoints importante, é para a gente importante. seguir, saber Eu, se eu está no tô, caminho eu tô para certo. implementar, inclusive na plataforma, alguns pontos de análise obrigatórias, assim, que vai ser dividida de uma forma um pouco diferente a plataforma, vai ter a mesma sequência, mas vai ter marcos, assim, né? Igual aquelas faixas mesmo, né? Do aprendizado que eu sempre uso nas explicações, né? Então, quando chegar no final da faixa branca, por exemplo, né? Que é ali quando a gente está acabando a inicialização, né? Do pensamento e tal, vai ter uma prova de verdade que você grava em vídeo e me manda. E aí, então assim, Pô, vai mesmo que ser você não legal, tenha hein? mandado antes as coisas, de repente esse é o ponto, né? E aí você manda aí. E aí quem mandar para mim tem um bônus por isso, que aí você manda, se tiver tudo certo, você já recebe um certificado daquela faixa, que você, passei pela faixa branca, por exemplo. E aí depois, entrou na faixa vermelha. Então, aí vai ter outras coisas. Aí vai ter um ponto que vai ser o ponto de análise de mudança de faixa. Aí você grava tal, se você for aprovado, se tiver tudo certinho, você recebe o certificado da faixa vermelha e assim por diante, né? Então eu estou Eu começando acho, a estruturar isso assim dessa forma. eu acho que vai ser muito legal, porque seria até como requisito, tipo, ó, o curso tem 300 aulas, na aula X, na aula 30, eu Aham. preciso ver como é que você está. Se eu não te der o aval aqui, se você não tiver legal, não adianta você avançar. Exato, Então exato. você precisa me mostrar que você absorveu o conteúdo até a aula 30 e aí a gente te dá o ok, você segue para aula até a aula Exato, exato. 60, que eu vou te ver de Óbvio, novo assim, e aí vai seguir. óbvio que eu não posso obrigar ninguém a Sim, fazer. Então, assim, não, é opcional, né? Assim, é, mas, se a pessoa fizer, ela já recebe tipo, o certificado é de isso, faixa. Pô, fiz essa exatamente. parada certa, né? Porque, assim, mesmo deixando em aberto isso, né? Falando pro aluno, ó, você pode me mandar vídeo. Realmente, muita gente acaba não mandando, achando que, às vezes, tem vergonha,
sabe, de mandar. Tem aluno que fala assim, ah, não, mas eu tenho vergonha, pô, você que vai analisar meu vídeo e tal. Sendo que, cara, assim, pra mim é só mais um vídeo. Eu até sempre falo sobre o negócio de, tipo, quando você tá muito doente, você vai no hospital, precisa tomar uma injeção na bunda. Cara, você não vai tomar porque é na bunda? Lógico que vai tomar. Então você vai lá e vai tomar. E a enfermeira, cara, ela tá nem aí que você vai ter E que ela já deu mostrar. centenas de injeções, vai ser mais um. É só mais uma, entendeu? Então a mesma coisa pra mim, assim, eu não fico olhando, ah, nossa, esse aluno aqui tá lento, tá rápido, tá muito ruim, tá muito bom. Eu não fico olhando isso. Eu olho o que que você tá fazendo e falo sobre o que você tá fazendo, simples assim. Então, pra mim é muito fácil fazer isso. Então, por isso que eu não ligo realmente do aluno mandar. Mas às vezes o aluno tem vergonha ou não quer mandar pra não incomodar, sei lá e tal. Então, por isso que esses checkpoints assim de faixas seria meio que um Vai ser, incentivo vai a ser, mais, assim, para a pessoa, ah, vai. manda aqui. E aí você tem que se preparar, vai ser tipo um vídeo ali de uns 3 minutos, que você vai ter que gravar uns 3 exercícios diferentes que foram passados naqueles módulos, uma música que tiver naqueles módulos, ou outra música, tal, alguma coisa. Então vai ter que fazer, assim, na sequência, não pode ser, ah, vou gravar aqui um exercício, aí dou pause, agora vou gravar outro, aí estuda 10 vezes, grava na 11ª. Aí Não, depois, não, não. assim, tem que ser na sequência. Vai ter que ser, ó, você vai fazer esse exercício, esse exercício, esse exercício, essa música e Isso. essa música. Tudo junto em um vídeo só. E aí você manda um vídeo só. É análise, pô, é uma prova, não é, ah, me dá só os pedacinhos dos seus melhores momentos. Não, Não, não. tem que provar de verdade, né? Então tá Eu para acho ser que vai ser muito implementado, legal, viu, Arthur? tá para ser Acho que vai implementado ser, no acho que curso. vai ser muito legal. E é mais um incentivo. Além Sim. dos desafios, se tiver os checkpoints, vamos compartilhar. De Uhum. repente, criar um grupo para que os alunos, todos possam se ver, ver o que, que o outro está errando, Sim. para ver as correções. E até com isso, por exemplo, porque tem, por exemplo, tem os grupos das turmas, né? Mas ainda assim, dentro da turma tem muita gente misturada, tem gente que já toca, tem gente que não toca. Agora com isso, dá para, por exemplo, ah, todo mundo que completou a faixa branca entra num grupo só de faixa branca, só de todo mundo que fez isso. Então você tá na faixa vermelha, pô, então agora você tá no grupo das faixas vermelhas. Ah, completei faixa vermelha, fui para faixa verde, aí você entra num outro grupo, no grupo de quem tá na faixa verde. E aí você vai conversar só com outras pessoas que fizeram as mesmas coisas que você. Então É, não fica tão heterogêneo assim, né? Fica um negócio mais é, unificado mesmo, assim. dá para fazer, às vezes até, não sei se no WhatsApp dá para fazer, mas eu acho que no Telegram dá para fazer isso. É você criar subgrupos dentro de um grupo. Ah, o grupo da turma 16 tem 130 pessoas. Dessas 130 pessoas, 80 está na faixa branca. Ah, entendi, sim, aham. 40, você consegue criar subgrupos que Uhum. você vai dando acesso à medida que a pessoa vai te dando Se é checkpoints. tipo uma. No WhatsApp tem como fazer isso com comunidade, né? Porque você faz uma Ah, é. comunidade e cria os grupos dentro. E aí você É, vai dividindo as pessoas nesses grupos, né? De repente é isso, fazer uma comunidade das faixas, assim. E aí eu acho que colocar no as pessoas Telegram vai assim. ser. No Telegram eu sei como fazer, é bem tranquilo. No Zap Aham. eu confesso que eu nunca É vi. porque muita gente acaba não usando, né, o Telegram. Apesar de ser, É, às vezes, até melhor, né, em algumas funções do que o WhatsApp. Mas no Brasil, o WhatsApp é rei, né? Assim, todo mundo é tem verdade. WhatsApp. É, Show. mas beleza, Alessandro, muito obrigado. Fico feliz Ó, de ver essa evolução aí. Tá, mal começou ainda, mas já tá indo muito bem já. Então a gente tem muita coisa ô para fazer mestre, pela frente. queria te dizer assim que, né, você já é uma pessoa relativamente famosa aí na internet, que eu sempre digo para as pessoas que o maior patrimônio, o maior presente que a gente pode dar para alguém é o nosso tempo, porque tudo que você perder, você consegue recuperar. Esse tempo que a gente compartilhou aqui, você entregou para mim, que você não vai ter nunca mais na sua vida. Então, assim, do fundo do meu coração, muito obrigado por você ter disposto desse tempo comigo aqui, nesse bate-papo que foi super amistoso, deu algumas dicas aqui que vai me ajudar bastante a seguir. Deus te abençoe, muito obrigado de coração. Eu já sou seu fã, já desde antes de comprar o curso, já te assistindo no YouTube. E eu vou ficar aqui com a nostalgia, porque eu gostaria de ter esse contato com você aqui todos os dias. E, se possível, no futuro aí, quando eu tiver um nível, né, bom, um nível legal, eu faço questão de ir até Indaiatuba aí para te dar um abraço pessoalmente, te agradecer pessoalmente e
fazer uma aula presencial contigo aí. Valeu, Alessandro. Não, agradeço mesmo, assim, de coração. Que, cara, assim, o que eu posso fazer é isso, né? Assim, é minha missão de vida, cara, assim, poder ensinar, poder transmitir isso mesmo, né? Então, esse tempo que a gente passa aqui, se eu vejo que realmente está agregando, é o que eu quero, é o que eu tô para isso, né, na verdade. Então, muitas das coisas, é óbvio que, pô, é meu trabalho, é óbvio que é meu trabalho, mas é a diferença de quando você trabalha com uma coisa que você gosta, né, assim. É E verdade? não Verdade. só isso, né, assim, às vezes as pessoas acham que você tem que trabalhar só com o que você gosta, mas às vezes você não é bom naquilo que você gosta. Então, você tem que trabalhar com o que você é bom, né? E graças a Deus eu sou bom e gosto disso, né? Você pode ter Então, certeza disso, que você é muito bom violinista, você é um comunicador nato, você tem carisma, e isso aí, cara, é mais do que um sinal de que você realmente está entregando aquilo que o mundo precisa de você, né? Existem outros dezenas de professores de violino, mas com características diferentes. Se você não existisse, estaria fazendo falta. Então, assim, você faz falta para muita gente, né? Você sabe se comunicar pelas redes sociais, você criou o canal no YouTube ali de uma forma com os vídeos ali bacanas. Então, assim, tá no caminho e é isso aí mesmo. Eu obrigado. sigo sendo fã e acompanhando. Agora Valeu, só pô. falta eu ganhar a minha camisa para me colocar lá, como é que chama? Violinista em construção, alguma coisa Boa, assim, ah, né? essa é boa, essa é boa, essa é boa. É uma das que mais saem lá da loja. Boa, legal, Alessandro. Muito obrigado aí por esse tempo também, por poder, né, dividir isso, né, e a gente trocar umas ideias e tudo mais. E agora é seguir estudando, fazer a parada acontecer de verdade. Show. Só a última pergunta, a gente ganha uma camisa também? Não. Ganha, ganha. Ah, Para quem sim. participou e ganhou do desafio, ganha sim. Aí eu mando para Que você bom. lá no privado. Vai ter um cupom exclusivo para você. Perfeito. Show. Valeu, Excelente, Alessandro. mestre. Um Grande abração, abraço, viu? bons estudos aí, uma ótima semana. E melhoras aí da recuperação da cirurgia. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Então, até a Valeu. próxima. Até breve. Abraço. Espero Tchau, tchau. estar contigo aqui em breve de novo. Valeu, pode deixar. Valeu, mestre. Tchau, tchau.